gente! Bom dia! Estamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, a nossa padroeira. Um abraço para você, minha amiga dona de casa, companheira de todas as manhãs. Pois é, muita gente está dizendo assim, porque o problema do clima no mundo, nós temos problemas agora com chuvas intermitentes nas cidades. Nada disso. Eu sou nascido e criado em Belo Horizonte. Lembro-me que antigamente, quando eu era garoto, chovia, por exemplo, de outubro a março. As chuvas eram intermitentes na cidade e muita chuva. Olha que hoje a população de Belo Horizonte não sabe, nunca mais usou o que é uma galocha para você proteger o sapato, para não sujar de barro, porque era muito barro. Não sabe o que é uma capa? Todo mundo tinha capa de chuva em Belo Horizonte. Chapéu Xantung, aquele chapéu que era de couro, para você não molhar a cabeça, você colocava o chapéu na cabeça. Os homens saíam de capa, né, chapéu, né, guarda-chuva, e as mulheres de capa e sombrinha. Toda mulher tinha capa de chuva. Todo homem tinha capa de chuva em Belo Horizonte, porque chovia muito na nossa cidade. Era muita chuva. Então, o que está acontecendo é que nós estamos voltando a ter as chuvas que nós tínhamos antes. O Rui Brando dos Reis me deu entrevista aqui nesse programa e disse o seguinte, porque nós tivemos um período de seca muito forte, desde 2014 para cá, não choveu normalmente como tinha que chover. Vocês viram aí que nós tivemos problemas aí com energia elétrica, com tudo. Aliás, né, quando se tirou esse horário de verão, é porque justamente no momento que mais precisa das represas, não tinha água, né? Agora não. Você está em outubro, já está chovendo, as represas estão cheias. As represas estão saindo pelo ladrão, vamos dizer assim, de tão cheia que elas estão, né? As represas que produzem não só energia elétrica, como produzem água também. A represa que produz água para Belo Horizonte, que é Várzea das Flores, lá Serra Azul, a região lá do Rio Manso, todas estão cheias. O Rio das Velas está saindo do leito, então tem água à vontade, não é verdade? Então, nós não vamos ter problema de água nesse ano aqui, porque está chovendo o normal. É a chuva de normal, é a normalidade. Olha, a Prefeitura de Belo Horizonte sancionou lei que regulamenta o uso do cordão girassol, símbolo da identificação de pessoas com deficiência não visíveis. A reportagem é de Pedro Gelinek. Catiane é mãe do Jorge, um jovem de 15 anos com autismo. Ela descobriu o cordão de girassol há 5 anos e, desde então, não deixam de usar. O cordão do girassol, eu descobri ele a partir de uma pesquisa que eu fiz mesmo a respeito dos símbolos que se tinham para representar as pessoas com deficiência, né? E eu vi que isso foi uma coisa que os funcionários de um aeroporto fizeram para identificar as pessoas que tinham necessidades diferenciadas. E eu reproduzi esse cordão para uma viagem que eu ia fazer com o Jorge quando ele fez 10 anos, né? Isso significa 5 anos atrás. E quando eu usei esse cordão, eu pude perceber que era algo que funcionava já. Eu viajei para Santa Catarina, fui para o Beto Carreiro, e lá as pessoas, ao ver eu com o cordão, não era nem Jorge que estava com o cordão, porque ele não aceitava ficar com um cordão, eles já automaticamente identificavam e nos passavam na frente nos passavam para as filas preferenciais, né, nos atendia de forma mais humanizada, sempre muito gentis, perguntando se a gente precisava de alguma coisa. Criado em 2016 por funcionários do aeroporto Gatwick, em Londres, o cordão de girassol é um símbolo de apoio para pessoas com deficiências não visíveis. Agora, a Prefeitura de Belo Horizonte sancionou uma lei que regulamenta o símbolo, como forma de garantir o atendimento prioritário e inclusivo deste grupo em locais com serviços públicos e privados. As pessoas com deficiência contam no Brasil com algumas prerrogativas, né, para esse atendimento qualificado. Só que, às vezes, alguém com paralisia cerebral, com redução de visão ou de audição, às vezes pessoas do espectro de autismo ou ostomizadas, não vão ser aparentemente reconhecidas e, muitas vezes, essas condições, essas prerrogativas não são concedidas. Então, com o uso do cordão, que ele é opcional,
a pessoa passa de alguma forma a sinalizar para o atendente, olha, eu tenho alguma condição específica, vamos conversar e vamos entender como você respeitar isso. Não é necessariamente a prioridade da fila, pode ser, mas podem ter outras necessidades ou formas de atender, e dali então parte a essa iniciativa do atendente de buscar compreender qual que é a melhor forma desse atendimento humanizado. O cordão pode ser encontrado em bancas, pela internet ou em associações de pessoas com deficiência. Além de Belo Horizonte, outras cidades e estados do Brasil também já possuem leis sobre o uso do cordão. O uso daqui significa que a pessoa deve ser atendida no mesmo espaço, no mesmo local que as outras pessoas, no mesmo processo, só que compreendendo a sua condição. Então, não é para segregar, ao contrário. É para que aquele espaço seja de fato inclusivo, para que a gente avance nessa compreensão dos espaços, do que é preciso fazer para, às vezes, incluir algumas pessoas. Tira as pessoas da invisibilidade. Nós estamos falando de deficiências que elas não são palpáveis, assim, elas não são vistas ao olho nu, você não olha para a pessoa e identifica assim, ela é uma pessoa com deficiência. Porque uma pessoa com deficiência intelectual, né, uma síndrome, você não consegue olhar e identificar que ela precisa de uma necessidade diferenciada. Então, quando você aprova uma lei como essa, dentro aqui do nosso município, você está dando visibilidade a essas pessoas, né? Pois é importante, né, que a prefeitura, né, tenha regulamentado, né, essa forma de identificar as pessoas que têm deficiências, mas que não são visíveis. Por exemplo, uma pessoa que é surda, né? Se ela está com esse cordão, com essa identificação, né, você sabe que aquela pessoa tem uma deficiência qualquer. Então, você vai tratá-la diferente, não é verdade? Né? Então, são essas coisas, a pessoa às vezes enxerga bem, mas não ouve. Né? Então, ela pode sair na rua e tal, etc. Mas se ela está identificada que ela tem uma deficiência que não é visível, né? Então, isso é muito importante, né? Como o caso dessa criança, né? Das crianças, né? que têm problemas. Pois nós tivemos aí, no domingo, né? Um problema em Brasília muito grande, que já poderia ter sido identificado, né? Já que as polícias trabalham com inteligência, né? Eu estou assim, beatificado, porque eu achava que o Palácio do Planalto era guarnecido por uma força federal, um exército, por uma marinha, por uma aeronáutica, né? Eu achava que o Palácio do Governo, quem tomava conta do Palácio do Governo era uma tropa federal. E ninguém podia entrar lá de qualquer maneira para quebrar nada, não é verdade? Então, eu achava também que a Câmara Federal, que tem uma polícia legislativa, podia ter identificado, disse que a Câmara até pensou, né, em reforçar e etc e tal, né? O Supremo Tribunal também, né? Eu faço hoje uma avaliação seguinte: essas manifestações violentas, como essa que nós tivemos no domingo, nós tivemos lá no governo da Dilma Rousseff, vocês se lembram? Pessoal que, por causa de um aumento de 30 centavos na passagem lá de São Paulo, o pessoal saiu pela cidade quebrando tudo. Aconteceu aqui em Belo Horizonte, né? O pessoal saiu do centro da cidade, foi para o lado da Pampulha, para o Mineirão, e quebraram várias lojas aí ao longo da Avenida Antônio Carlos, inclusive concessionárias de automóveis, quebraram automóveis, deram um prejuízo muito grande aos comerciantes. Muitos deles não voltaram mais, porque naquela época chamados black blocs, né? E que fizeram tudo aí e tal. Então, quer dizer, eu acho que, olha, você não deve responder com ódio uma manifestação de ódio, né? Eu acho que quando o presidente Lula devotou a polícia da cidade de Brasília, a polícia de Brasília, do Distrito Federal, né, a culpa por tudo aquilo que aconteceu, porque naturalmente todas as manifestações desse pessoal bolsonarista foi uma manifestação tranquila. Eles nunca fizeram uma manifestação violenta, né? A gente não sabe se eles foram infiltrados, o que aconteceu, não é verdade? Então você não deve responder com ódio uma coisa que veio com ódio, né? Quem me ensinou isso foi Magalhães Pinto. Um dia eu estava assistindo a televisão com o doutor José de Magalhães Pinto, e naquele dia o José Sarney, que era presidente do PDS, juntamente com Aureliano Chaves, romperam com o partido do governo, naquela época era o PDS, né? E aí fizeram uma declaração, romperam, acabaram com o partido e criaram a Frente Liberal, que apoiou Tancredo.
E aí eu sempre falo isso, que o Tancredo só ganhou porque teve o apoio do Aureliano Chaves e da Frente Liberal, né? Aí eu perguntei ao doutor Magalhães assim, doutor Magalhães, e aí, o que o senhor achou dessa decisão? Eu falei assim, não se toma decisão na hora da raiva. Você deixa passar e tá, para no outro dia você tomar a decisão, né? Eu acho também tirar o governador de Brasília assim, de uma hora para outra, né, sem que haja um processo, uma coisa, uma investigação, se ele foi ou não culpado, né, também eu acho que você usou aí um instrumento que nós estamos condenando, que é a falta de democracia, né? Então eu acho que a gente tem que ir devagar com a dor que o santo é de barro. Lembrar que a igreja, a nossa igreja, né, ajudou a fazer uma lei, que é a lei da ficha suja, não é verdade? E muitos que eram fichas sujas voltaram, estão aí no poder. Então é isso que talvez irrita o povo, né? Daqui a pouco a gente volta. Até já. Pois é, voltamos aqui pela TV Horizonte e agora o nosso Marcelo está aqui conosco aqui para trazer aquilo que o jornal Marcelo Silveira, aquilo que o Horizonte Notícias vai trazer para a gente a partir de 12h30, Marcelo. Muito bom, né? Bom dia. Bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente. Hoje o jornal, para variar, está cheio de notícias do Estado, notícias da nossa capital, notícias também do Brasil, né? Da política brasileira. Eu vi você comentando aí agora há pouco. A gente vai repercutir também a reunião do presidente Lula com os governadores de Estado. O governador Romeu Zema esteve presente. Depois da reunião, eles desceram ali a rampa do Palácio do Planalto, foram até a sede do STF. Supremo, né? Isso, do Supremo. E a gente vai repercutir esse assunto, vai repercutir também assuntos do Vaticano, Papa Francisco, o Papa, foi aberto, inclusive, o acesso à visitação ao túmulo do Papa Bento XVI, a gente vai falar disso, foi tudo muito rápido, né? A gente vai mostrar isso e também vai mostrar duas coisas muito importantes, Assir. Uma é o preço da gasolina, que a gente está comentando desde a semana passada, que no final do ano começou a aumentar, no primeiro dia do ano aumentaram com a desculpa de que não tinha... Ia voltar o imposto federal? Exatamente. Aí o pessoal entrou na briga, mas a gasolina ainda está alta, viu? Muita gente está reclamando. Começou a crescer aí 5 centavos, 10 centavos, etc. Ainda vai subindo. Exatamente. A gente vai repercutir uma pesquisa do IPEAD, que é o Instituto de Pesquisas Econômicas, e também uma pesquisa do site Mercado Mineiro, que andou por aí fazendo uma pesquisa e a gasolina não voltou o preço que estava antes, não, viu, assim? Não só a gasolina, irmão. Eu estou apavorado com os preços no sacolão. Um tomate pequeno, um tomatezinho, o tomate André, que é o mais usado hoje, está custando R$13, né? Uma laranja, R$14, um pimentão vermelho, R$20, R$21, R$27 até. Um negócio assim absurdo, né? A gente sabe que na época da chuva, sim, os produtos hortícolas granjeiros sobem muito de preço porque a chuva atrapalha, estraga muito, etc. Então é menos produção. Né? Mas o negócio é demais, né? Se encarecer mais, nós vamos ficar perdidos, né? É verdade. A gente ainda vai falar também da questão da vacina, da Covid, que deve se tornar já parte do calendário vacinal brasileiro. E, para terminar, a gente vai falar, infelizmente, da questão das chuvas, como você disse aí agora, está afetando a agricultura, mas também está afetando as cidades. 131 municípios mineiros já decretaram situação de emergência, o número de mortes já subiu de ontem para hoje. Ontem já foram registrados até ontem 18, agora hoje pela manhã uma atualização da Defesa Civil já subiu para 20, o número de pessoas que acabaram perdendo a vida por causa de enchentes, deslizamentos, alagamentos. A gente vai repercutir esse número também. Vai dar a previsão do tempo, porque a previsão ainda é de chuva pelo menos até sexta-feira, viu? É isso aí, é verdade. Eu sempre falo o seguinte, vai tirar férias em janeiro? Tira no segunda quinzena, porque a primeira quinzena é chuva. Sempre foi assim. Verdade, Entendeu? verdade. É isso. Eu convido você a acompanhar com a gente, pessoal de casa, 12h30, Horizonte Notícia. Um abraço para você. Até mais. Se a criança acordou, dorme, dorme, menina, tudo calmo ficou, mamãe tem. Auricedina é um analgésico antisséptico de uso local para adultos e crianças, todo mundo sabe. Dor de ouvido, Auricedina. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Pois é, nós estamos falando aqui do problema que houve lá em Brasília, né? A grande oportunidade do presidente Lula agora ser o grande líder de um projeto de reforma política.
uma reforma política que pudesse mudar a face da política brasileira. Não é não? Esse negócio de você fazer nomeação de ministro do Supremo Tribunal, não, para ser ministro do Supremo Tribunal tem que ter sido juiz lá no interior, tem que ter sido desembargador, ministro do Superior Tribunal de Justiça, sei lá, tem que ser pessoas que realmente têm um grande poder de sabedoria jurídica, né, para ser um ministro do Supremo Tribunal Federal e que não seja uma indicação política, tinha que ser uma indicação do próprio meio jurídico do Brasil. Olha, você que está procurando emprego, fique de olho, pois estão disponíveis algumas vagas para moradores de Belo Horizonte, Contagem e Betim. Vamos conferir? Em Belo Horizonte estão disponíveis 6 vagas de emprego para o cargo de copeiro, no bairro Cidade Nova, na região Nordeste. Os candidatos devem possuir no mínimo 6 meses de experiência e ensino médio completo. O salário é de R$ 1.485. Também na capital mineira, há 2 vagas disponíveis para padeiro no bairro Dom Bosco, região noroeste da capital. Os candidatos interessados devem comprovar pelo menos 6 meses de experiência na função e possuir ensino médio completo. O salário é de R$ 1.600. Em Contagem, no bairro Água Branca, na região metropolitana, estão disponíveis 2 vagas para auxiliar de limpeza. Os interessados devem possuir no mínimo 6 meses de experiência e ter pelo menos iniciado o ensino fundamental. O salário é de R$ 1.320, mais benefícios. Em Betim, também na região metropolitana, há uma vaga para o cargo de assistente administrativo. Quem quiser se candidatar à vaga deve possuir no mínimo 6 meses de experiência e ensino médio completo. O salário é de R$ 1.278, mais benefícios. E o atendimento ao público é feito pelo aplicativo Cine Fácil e pelo site Emprega Brasil. Basta acessar, tá legal? Pois é, olha aqui, eu quero sempre dizer o seguinte, é tão bom quando você, hoje, muitas empresas aí ensinam, principalmente aquelas que vendem farinha de trigo, ensinam a profissão de padeiro. Eu vou contar aqui a experiência de um amigo meu que é padeiro. Aí ele trabalhava na padaria e aprendeu a ser confeiteiro também, a fazer massas doces, né, aqueles pães doces, aquelas massas diferentes e tal. Aí, com muita dificuldade, comprou um forno mais antigo, um forno a gás, que funciona com um simples bujão de gás. E ele, com esse forno a gás, ele começou a fazer pão de batata. E ensinou a mulher dele a fazer pão de batata, ele deixava a massa pronta, ela fazia o pão de batata e tal. Começaram a vender na porta das escolas pãozinho de batata, sanduichinho e etc. Tal. E com isso, ele comprou carro, comprou casa, né? Resolveu o problema dele, porque ele é um bom padeiro. Então, quer dizer, de uma coisa você faz a outra, né? Aprenda e vai ganhar o seu dinheiro. Você já consultou o preço do seu IPVA? Muitos mineiros têm se assustado com o preço. Confira a reportagem de Pedro Gelinek. Pedro. O início do ano é marcado pelas contas a pagar. Uma delas é o IPVA, cobrado de quem é dono de veículos. E quem já consultou o valor do imposto se assustou com o que viu. Dobrou de preço. A minha previsibilidade era 10% e veio certinho. Subiu um bocadinho, né, senhor? Tem jeito de baixar? Você baixa aí pra mim? Mas aquele trem ficou congelado uns tempos, né, bicho? Aí é fogo. No meu documento do carro, por exemplo, que é o mais caro, veio uns 200 e poucos a mais. Tipo, baseou entre 0,2 a 0,4, né? Mas ficou entre 3%, não era isso que eu esperava, não. A moto, por exemplo, se for juntar os dois, uns 3 mil só de documentação, cara. O IPVA é um imposto cobrado principalmente para equilibrar as contas dos estados e municípios ao longo do ano e é calculado a partir do preço médio dos automóveis na tabela FIPE. Esse ano você tem um aumento que é acumulado de 2 períodos de inflação. Aqui em Minas Gerais houve uma emenda, né, uma proposta de lei e que foi bloqueado o valor do ano passado. Então a tabela FIPE, que é usada para cálculo do valor venal dos veículos, ela impacta nisso. Então, como não foi reajustado pela inflação, foi mantido o ano anterior, nesse ano reajustou como se fosse os dois. Então, esse acúmulo gerou
esse susto que está todo mundo tendo do aumento do valor venal dos veículos. Geralmente pega-se o valor de setembro do ano anterior para se utilizar no valor venal do veículo, né? E aí, obviamente, que tem oscilações de mercado. Então, alguns veículos que tiveram uma oscilação maior vão ter um aumento mais significativo do IPVA. O IPVA também possui algumas alternativas para aliviar o bolso. O pagador pode escolher entre dividir o valor em 3 parcelas ou pagar à vista, com desconto de 3%. Além disso, quem pagou em dia nos últimos 2 anos também tem direito a desconto de bom pagador. Eu prefiro sempre pagar, se eu tenho disponibilidade financeira, de pagar à vista e ficar livre, né? Quem faz investimento, que vai calcular um monte de coisa, a taxa de juros realmente está muito alta. Então ela está favorecendo hoje você deixar o dinheiro no banco. Dependendo do que você tem, só a remuneração já paga o IPVA. Então, na verdade, cada pessoa tem que fazer essa escolha de acordo com a sua disponibilidade financeira. E lembrar, outro dia eu falei aqui com o Gabriel Azevedo, que é o presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, que Belo Horizonte recebe hoje, talvez, seja um dos melhores impostos que ela recebe, é a metade do IPVA, que é metade do Estado e metade da Prefeitura. E toda cidade que tem, por isso que todas as cidades hoje lutam, né, pelo emplacamento de veículos, porque ela recebe a metade do IPVA. Então, você já imaginou o quanto que entra na Prefeitura de Belo Horizonte na metade do IPVA? Se esse dinheiro todo fosse, por exemplo, empregado na manutenção das ruas da cidade, seria uma maravilha, né? Agora, com essa chuva aí, está todo mundo reclamando de buraco para tudo enquanto é... Eu fico me lembrando aqui de uma música que o Valdomiro Lobo cantava naquela época, quando o prefeito era Celso Melo de Azevedo. A música era um baiãozinho, ele tinha um programa na Rádio Guarani e ele criticava o prefeito dizendo assim: tem pena de mim, prefeito, tem pena de mim, tem dó, tem tanto buraco na rua, prefeito, que até parece filó. E hoje nós estamos aí. Eu tive em Contagem ontem, lá na região do Laguna, Jardim Laguna, e fiquei impressionado com os buracos até chegar no Alípio de Melo, uma loucura, né? E hoje tem buraco para tudo em outro lugar, porque eles colocam um asfalto na cidade, um asfaltozinho sem vergonha, que depois, com a primeira chuva, aparece um buraco, né? Parece que isso é até feito de quê? Porque aí tem a operação tampa-buraco, é o empreiteiro que vai fazer, e sabe como é? Esse mundo é totalmente diferente, né? Vai tudo bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, bem. Com pílulas de Lúcen, sabe aquela dorzinha urinária, aquela sensação de queimação e ardor? Pílulas de Lúcen, são antissépticas das veias urinárias e vocês vão encontrá-las em todas as farmácias e drogarias. Pílulas de Lúcen. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Mas eu lembrei aqui do Valdomiro Lobo. O Valdomiro Lobo foi um político, ele foi radialista, né? Foi político, né? E um homem que gostava de cantar músicas, e fazia tipos sertanejos, era muito interessante, né? É isso aí. Amanhã a gente volta. Um abraço para vocês.